Se tem algo que sempre desperta a atenção dos fãs das Crônicas de Gelo e Fogo, é o império formado pela cidade franca de Valíria mais de 400 anos antes de a Guerra dos Tronos começar. E de fato, nenhum outro reino ou império nas crônicas conseguiu ser tão imponente quanto foi o Império Valiriano. Mas talvez, se a gente olhar de forma mais atenta para Valíria, possa perceber que o seu legado não é tão bom quanto se espera de um império desse tamanho. Por isso, no vídeo de hoje, a gente vai analisar o Império Valiriano, teorizar um pouco sobre o que causou a perdição de Valíria e tentar extrair algumas verdades do seu legado para as Crônicas de Gelo e Fogo. E eu sou o TH Magaldi, e se você ama as Crônicas de Gelo e Fogo e Game of Thrones, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo. Apesar de todo o seu esplendor, Valíria começou de uma forma muito simples, já que a região que hoje é conhecida como a Península Valiriana era habitada no geral por uma civilização pequena de pastores que formaram a sua comunidade ao redor das 14 Chamas, uma cadeia de vulcões que percorria aquela região. Obviamente, esses pastores ignoravam o fato de que ali seria um lugar muito perigoso para se viver no caso de um desses vulcões resolverem entrar em erupção. Mas isso se provou muito lucrativo, já que nas profundezas dessa cadeia de vulcões haviam minas cheias de riquezas. E o maior tesouro que eles encontraram por lá foram os ovos de dragão. Ninguém sabe dizer exatamente de onde vieram os dragões. Os valirianos sempre trataram seus dragões como se eles fossem filhos das 14 Chamas, afirmando que os ovos brotavam das minas ali e, posteriormente, até mesmo eles criaram lendas de que os próprios povos ali da região, os próprios valirianos, eram descendentes também de dragões e, portanto, das 14 Chamas. Porém, há relatos de que possam ter havido dragões muitos anos antes de Valíria começar em todo o mundo conhecido, e que esses ovos de dragão que são encontrados lá nas 14 Chamas eram apenas um resquício desse tempo onde essas criaturas dominavam quase que todos os continentes. Além disso, também existem relatos que inicialmente os dragões foram domados pelos povos lá em Ashai da Sombra e depois levados para o restante do mundo, embora isso pareça improvável. Afinal, se o povo de Ashai conseguiu domar os dragões, por que eles não conquistaram todo mundo usando os dragões, né? Então, enfim, é uma história meio mal contada. Além disso, o Septão Barf escreveu um livro em Westeros afirmando que os valirianos teriam usado magia de sangue, e essa sim, aprendida a partir de viajantes de Ashai que foram para a Cidade Franca, para mesclar o sangue dos wyverns que viviam em Sotórios com os worms de sangue que eram abundantes nas minas das 14 Chamas, e assim criaram manualmente, a partir de experiências, os dragões como uma nova espécie. Essa teoria faz um certo sentido de se pensar, porque os wyverns são um tipo de monstro alado que não gospe fogo e se parece muito com um dragão, enquanto os wyrmers de fogo são minhocas gigantes que gospem fogo, mas não voam, ficam ali cavucando as terras e criando seus ninhos, né, embaixo da terra, inclusive pelas minas das 14 Chamas. Enfim, de qualquer jeito, independente de como os valirianos domaram os dragões, eles foram o único povo que conseguiu controlar os dragões de uma forma definitiva, mantendo um relacionamento profundo com essas criaturas e os utilizando como sua principal ferramenta de controle e conquista. E no campo de controle, porque as famílias que possuíam dragões eram as que dominavam a política valiriana. Eles não tinham reis e se dominavam Cidade Franca, porque qualquer cidadão que possuísse terras lá em Valíria tinha direito de opinar politicamente na cidade. Isso lembra muito a democracia ateniense e um pouco o Senado romano, já que os cidadãos livres de Valíria e que tinham terras podiam votar para escolher os seus arcontes, que tomavam de fato as decisões, as principais decisões em nome da cidade. De modo geral, nenhuma família valiriana tinha o poder definitivo e havia muita troca de poder, especialmente por conta das disputas políticas que aconteciam por lá e que eram bem intensas. Mas a verdade é que esse modelo funcionava e permitiu, junto dos dragões, que os valirianos focassem na sua principal atividade histórica, que era conquistar os povos ao seu redor. E a verdade é que a conquista era algo fundamental para o Império, porque a principal riqueza de Valíria vinha das minas das 14 Chamas, mas trabalhar como minerador lá era um inferno. Além do calor escaldante, haviam realmente os vermes de fogo, que matavam os trabalhadores com frequência. Qual a solução para isso? Usar a mão de obra baratíssima.
no caso de escravos. E foi por isso que Valíria iniciou as suas conquistas, porque eles precisavam de um estoque infinito de escravos para manter o seu poder e a sua economia funcionando. Porém, para iniciar essa expansão, Valíria teve que enfrentar o seu primeiro obstáculo, os Giscari. Antes de Valíria se consolidar, o Império Giscari era o maior e mais poderoso de Essos. Eles também eram fortemente escravagistas e rapidamente perceberam o perigo que Valíria representava para suas atividades econômicas, e então tentaram evitar sua ascensão. Ou seja, tudo indica que essa primeira guerra entre Valíria e o Império Giscari foi provocada pelos Giscaris, que queriam impedir o crescimento da Cidade Franca. E assim, durante anos, Valíria e os Giscaris se enfrentaram em 5 grandes guerras diferentes. E embora os Giscari tivessem legiões de exércitos considerados invencíveis, eles não foram páreos para os dragões e perderam cada um dos 5 conflitos. E depois dessa quinta e última guerra, Valíria destruiu a capital do Império, a Velha Guis, reduzindo a cidade a cinzas, escravizando e matando todo o seu povo e ainda salgando seus campos para que eles não pudessem se reerguer de forma nenhuma, para que nada mais pudesse ser plantado na região. E aqui vale mais uma vez fazer a comparação histórica com o mundo real, já que a guerra entre Valíria e Guis é baseada nas Guerras Púnicas, 3 grandes guerras entre Roma e Cartago pelo domínio do Mar Mediterrâneo, no qual Roma venceu as 3 guerras e na terceira destruiu a cidade de Cartago, escravizou toda a sua população que sobreviveu ao conflito e, segundo as lendas, salgou os campos de Cartago também para que nada crescesse por lá. E às vezes eu falo Cartago, às vezes eu falo Cartago, eu acho que o certo é Cartago, mas enfim, me perdoem. Bom, e voltando para as crônicas, dos Giscari sobraram só as cidades da Baía dos Escravos, como Meereen, Yunkai e Astapor, além também da cidade que foi formada na ilha de Nova Guis. E, a partir dessa vitória dos valirianos, eles puderam realmente começar suas expansões, tanto para norte quanto para oeste, fundando novas cidades e também dominando povos já existentes. Basicamente, a maior parte da expansão valiriana não teve resistência. Os povos aceitavam o domínio valiriano ou queimavam até aceitar. Ou, caso não quisessem nenhuma dessas duas opções, eles também podiam tentar fugir, como fizeram os ândalos. Os ândalos eram um povo altamente religioso e devoto pela fé do Sete, e que ficavam na região que é chamada de Ândalos, onde hoje na história fica a cidade de Pentos e também que se estende até a costa Braavosi. Eles souberam da expansão dos Senhores do Dragão e preferiram fugir para o ocidente, acreditando que os 7 deuses permitiriam que eles conquistassem as terras do Poente. E a verdade é que isso realmente deu certo. Os Ândalos desembarcaram pelo Vale de Erin e a partir de lá venceram os primeiros homens e dominaram quase que todo o continente de Westeros, ficando barrados apenas no norte, onde os pântanos do Gargalo engoliram seus exércitos e possibilitaram aos Starks manterem os seus domínios intactos. Porém, em Essos teve ainda um povo que resistiu fortemente aos valirianos, os Rhoynares. No início da expansão, Valíria conseguiu se estabelecer nas margens do rio Rhoyne pacificamente, fundando algumas cidades por lá como volantes na margem do rio e contando com a boa vontade dos seus vizinhos, que acreditavam que o rio Rhoyne era uma bênção que deveria ser compartilhada com todo mundo. A verdade é que os Rhoynares eram um povo orgulhoso e independente. Cada cidade governava a si mesma com muita autonomia, mais uma vez lembrando um sistema da vida real, nesse caso o das cidades-estado da Grécia Antiga. Porém, nas crônicas, os líderes das cidades do Rhoyne se denominavam príncipes, e eles também cultuavam a mãe Rhoyne como um deus, ou seja, o rio era o principal deus deles. E, apesar de pacífica no início, a convivência com esses vizinhos valirianos rapidamente se deteriorou e passou para ser uma guerra. Houveram pelo menos 3 grandes guerras entre Rhoyne e Valíria, e foram duelos bem equilibrados no geral, porque enquanto Valíria tinha os seus dragões, os Rhoynares usavam feiticeiros d'água que levantavam as águas do rio Rhoyne para afundar cidades e afogar os exércitos dos seus inimigos e também os seus dragões. Porém, havia uma diferença
fundamental no estilo de combate desses dois povos. As cidades Rhoynares lutavam por conta própria e sozinhas, enquanto as cidades valirianas lutavam unidas e de maneira integrada. Na última guerra entre Valíria e Rhoyne, o príncipe Garen da cidade de Croyane convenceu os Rhoynares a se unirem de fato para enfrentar Valíria, para que eles tivessem uma chance real de vencer. E assim os Rhoynares formaram o maior exército que o mundo das Crônicas de Gelo e Fogo já viu, com cerca de 250 mil soldados. E, inicialmente, isso deu muito certo. Eles chegaram a conquistar muitas cidades valirianas e estavam se aproximando de tomar Volantis. Mas então, Valíria conseguiu enviar cerca de 300 dragões para o ataque e nenhum exército Rhoynar conseguiria parar isso. Os Rhoynares então foram massacrados e o príncipe Garen foi preso e obrigado a ver a sua cidade, Croyane, ser dizimada pelos senhores do dragão. Porém, dizem que ainda preso, o Garen amaldiçoou Valíria e naquela mesma noite o Rhoyne inundou e os conquistadores que estavam na região foram tomados por escama gris. E até hoje a região da cidade é conhecida como Sofrimentos, onde os habitantes enlouquecem pela doença da escama gris e são conhecidos como Homens de Pedra. Porém, nem tudo estava perdido para os Rhoynares, já que a princesa Niméria, da cidade de Nissar, que era contra enfrentar os valirianos de modo geral, teve o bom senso de reunir o que restou da sua população e fugir com 10 mil navios em direção ao desconhecido e assim evitar que os valirianos escravizassem todo mundo. Eventualmente, Niméria e os seus 10 mil navios acabaram parando em Dorne e eles conseguiram se unir à Casa Martell para conquistar a região e compor a última etnia dos Sete Reinos, os primeiros homens, os Ândalos e os Rhoynares. Porém, a verdade é que, ao derrotar os Rhoynares, Valíria consolidou seu domínio em Essos, ascendendo como império de 1/3 do continente. Porém, quanto mais alto o voo, mesmo que um voo de dragão, também maior é a queda. E o Império Valiriano despencou. Ninguém sabe como, ninguém sabe o porquê, mas os vulcões das 14 chamas resolveram eclodir todos de uma única vez. E olhem só como o mestre Yandel descreveu a perdição nesse livro aqui, O Mundo de Gelo e Fogo. Abre aspas. Até hoje ninguém sabe o que causou a perdição. A maioria diz que foi um cataclismo natural, uma explosão catastrófica, causada pela irrupção de todas as 14 chamas juntas. Alguns septões, menos sábios, afirmam que os valirianos trouxeram um desastre sobre si mesmos, por causa de suas crenças promíscuas em mais de uma centena de deuses e por sua impiedade, que os fez cavar fundo demais e soltar os fogos dos 7 infernos sobre a Cidade Franca. Um punhado de mestres influenciados por fragmentos do trabalho do Septão Barf asseguram que Valíria usou feitiços para domar as 14 chamas por 1000 anos, e que seu apetite incessante por escravos e riquezas era tanto para sustentar esses feitiços, quanto para expandir seu poder, e que, quando finalmente os feitiços falharam, o cataclisma se tornou inevitável. Outros falam dos sacerdotes de R'hllor, convocando o fogo de seus deuses em estranhos rituais. Alguns, unindo a fantasiosa noção da mágica valiriana à realidade da ambição das grandes casas de Valíria, argumentaram que o turbilhão constante de conflito e enganos entre as grandes casas podiam ter levado ao assassinato de muitos dos magos reputados que renovavam e mantinham os rituais que continham o fogo das 14 chamas. A única coisa que pode ser dita com certeza é que foi um cataclismo como o mundo jamais viu. A antiga e poderosa Cidade Franca, lar de dragões e de feiticeiros de habilidade sem igual, foi despedaçada e destruída em questão de horas. Escritos relatam que cada colina em um raio de 800 quilômetros se abriu e encheu o ar com cinzas e fumaça, e fogo tão quente e ávido que até os dragões no céu foram engolidos e consumidos. Grandes brechas se abriram na terra, engolindo palácios, templos e cidades inteiras. Lagos ferveram ou ficaram ácidos, montanhas explodiram, fontes ardentes vomitaram rochas derretidas a 500 metros de altura, e nuvens vermelhas choveram vidro de dragão e sangue negro de demônios. Ao norte, o chão rachou, colapsou e caiu sobre si mesmo, e um mar bravio entrou fervendo. A cidade mais orgulhosa do mundo desapareceu em um instante. O fabuloso império esvaneceu em um dia. As terras do longo verão, antes as mais férteis do mundo, foram queimadas, afogadas e arruinadas. E o custo em sangue não seria completamente percebido durante todo o século seguinte. O que se seguiu ao vácuo repentino
foi o caos. Fecha aspas. Simples assim, do dia pra noite o Império dos Dragões caiu. E o mais curioso é que caiu pelo mesmo fator que tornou eles tão poderosos: o fogo. E isso até me lembra um ditado bíblico baseado numa frase de Jesus que diz que se você vive pela espada, morrerá por ela. Crentei. E um fato curioso sobre a perdição é o timing em que ela acontece. Porque tudo indica que após a conquista dos Rhoynares, não havia uma grande movimentação de Valíria. Mas nos últimos 200 anos do seu império, eles estavam se preparando para invadir Westeros. E o maior indício dessa preparação é Pedra do Dragão, que foi o interposto valiriano mais distante ao oeste. Provavelmente era o grande objetivo dos valirianos usarem a ilha de Pedra do Dragão como uma base para uma larga invasão às terras do Poente. Até porque seria muito difícil para Valíria continuar a expansão deles para o leste, por conta do terreno, já que havia uma ampla planície que separava os valirianos do próximo reino, que eram os reinos de Sarnor. E essa planície que separava esses dois territórios foi nomeada mais tarde de Mar Dothraki. Para o sul, havia também o grande continente de Sotorius, onde os Giscari já haviam tentado formar algumas colônias e foram seguidos nessa mesmo propósito pelos valirianos. Mas o continente era muito hostil, e conforme eu comentei num vídeo que vai estar aqui nesse card, onde eu falo sobre os lugares mais sombrios das crônicas, quase todas as colônias formadas em Sotorius acabaram em tragédia por conta de ataque de criaturas sinistríssimas ou de grandes doenças que ocorriam por lá. E assim, para os valirianos foi possível apenas formar uma colônia penal nas Ilhas Basiliscos, para onde o Império enviava, alguns dos seus criminosos. Então, o que restava para conquistar era o oeste. Mas então veio a perdição, que acabou com esses planos e reduziu o Império Valiriano às cinzas. E muita gente pergunta aqui no canal se todos os dragões morreram na perdição, ou mesmo como que os dragões morreram, sendo que eles são resistentes ao fogo. Bom, e primeiro que o fato dos dragões terem morrido na perdição é uma prova de que foi um evento extraordinário e possivelmente mágico. Porque o calor em que Valíria ficou foi tão intenso e que mesmo os dragões não aguentaram e ardiam nos ares. Até porque, no geral, mesmo coisas resistentes ao fogo, geralmente resistem até certa temperatura e quando passa disso elas também queimam. E de fato, nem todos os dragões morreram na perdição. Muitos senhores de dragão estavam fora da Península Valiriana, por exemplo, estavam nas colônias, como lá em Lys e Tyrosh. Porém, esses povos perceberam rapidamente a oportunidade e mataram os dragões e os seus senhores, antes que eles pudessem reagir, já com o objetivo de ficarem livres de Valíria. Provavelmente esses ataques aconteceram do mesmo jeito que o povo lá em Porto Real matou dragões durante o período da dança, atacando eles enquanto os dragões estavam presos no fosso dos dragões da cidade. Além disso, em Qohor existe a história de um senhor de dragão chamado Aurion, que reuniu um exército de 300 mil guerreiros e, montado no seu dragão, voou para Valíria, se autoproclamando o primeiro imperador valiriano. Porém, nem ele, nem seu dragão e nem seu exército retornou dessa empreitada. Agora, Volantis, que era a mais poderosa cidade valiriana que restou, rapidamente tentou assumir o controle de Essos e se lançou numa campanha para conquistar as outras cidades livres. Desde essa época, Volantis era controlada por dois grandes partidos políticos, os Elefantes, que sempre preferiram um avanço pelo comércio, e os Tigres, que focavam no avanço pela guerra. Com o fim de Valíria e essa oportunidade de conquista, o discurso dos Tigres moveram Volantis contra suas cidades irmãs e eles chegaram a conquistar muita coisa no início, mas logo começaram a enfrentar algumas dificuldades. Tyrosh e Pentos resistiram ao controle de Volantis e também o Senhor do Mar de Bravos também enviou uma frota para ajudar essas cidades a enfrentarem ali a inimiga Volantis. Inclusive, até mesmo o rei das Terras da Tempestade da época, o Argilac, o Arrogante, enviou uma frota para derrotar os Volantinos e mesmo o jovem Aegon, antes de ser o conquistador, também voou no Balerion para queimar a frota de Volantis. E vale citar que isso aqui é muito curioso. Afinal, por que o Aegon não se aliou a Volantis para restabelecer o império dos seus antepassados? É uma dúvida muito forte dentro da biografia do conquistador, até mesmo porque uma boa parte dos líderes de Volantis da época eram valirianos ou descendentes ali da Cidade Franca. Bom, de qualquer jeito, dizem que essa foi a última vez que o Aegon focou nos assuntos do leste. Depois ele só teve olhos ali para Westeros e pro oeste. Enfim, por todos os lados, Volantis foi sendo derrotada e a sua tentativa de expansão
região se encerrou quando os elefantes tomaram o poder na cidade e iniciaram os acordos de paz com seus vizinhos. Porém, esse apenas foi um lado do caos que se instaurou em Essos após a queda de Valíria. Nessa mesma região, Lys, Myr e Tirosh lutaram constantemente nos séculos seguintes pelo controle das terras disputadas. Além disso, sem a presença dos Senhores dos Dragões, os Dothraki também vieram do leste para saquear e destruir todos os reinos de Sarnor, além de avançarem sem medo pelos assentamentos de Skari, por Qarth, Qohor e também por outras cidades. Inclusive, os 100 anos seguintes à queda de Valíria foram conhecidos como Século de Sangue por conta de todo esse caos e violência. A Península Valiriana seguiu inabitada e muito provavelmente amaldiçoada até o período atual da história. É dito que por lá vivem demônios que emergiram das profundezas das 14 chamas e todos os viajantes e frotas que passaram pelo Mar Fumegante desapareceram por lá. Além disso, o antigo caminho por terra que ia de Volantis até a Baía dos Escravos é conhecido hoje como Caminho do Demônio, e falam que as cidades que existem próximas dessa região, como Mantares, têm sua população amaldiçoada, como se todos nascessem retorcidos e monstruosos. Pelo menos é isso que dizem as lendas. Lembrando muito também os eventos reais de povos que sofreram com radiação, como algumas comunidades japonesas após os ataques nucleares no Japão, ou as comunidades ucranianas e bielorrussas após o desastre de Chernobyl. Então a perdição de Valíria também tem essa vibe um pouco Hiroshima, Nagasaki e também Chernobyl. Enfim, foi o caos. Mas uma das maiores perguntas das crônicas vem também com o fim do Império Valeriano. O que diabos causou a perdição? Bom, existem muitas teorias como as que eu citei do próprio trecho que o mestre Yendon traz. Alguns dizem que foi simplesmente um evento natural, enquanto outros dizem que os deuses puniram os valerianos por conta da sua cobiça, violência e o terror que eles trouxeram ao mundo. Porém, eu acho bem difícil de acreditar que a perdição não tenha uma causa mágica. Até porque o evento da perdição também lembra outro evento extraordinário que aconteceu entre Westeros e Essos muitos séculos antes de Valíria nascer. Quando os primeiros homens migraram para Westeros e começaram a incomodar os Filhos da Floresta, esse povo usou da magia para conseguir combater os seus inimigos. E um dos maiores truques que eles usaram nesse contexto foi o Martelo das Águas, que também é narrado pelo mestre Yendon, abre aspas. E os antigos deuses se mexeram, e gigantes despertaram na terra, e toda Westeros sucumbiu e tremeu. Grandes fendas apareceram na terra, colinas e montanhas desabaram e foram engolidas. E então o mar veio correndo, e o braço de Dorne foi partido e esfacelado pela força das águas, até que só algumas ilhas rochosas nuas restaram sobre as ondas. Fecha aspas. Bom, de certa forma, esse evento que narra a quebra do braço que unia Westeros e Essos também é muito parecida com o que aconteceu lá em Valíria. Inclusive, existe uma teoria que relaciona o Martelo das Águas, dizendo que foi ele que acordou os outros na primeira longa noite, e que a perdição de Valíria teria despertado os outros novamente, e por isso que eles estão avançando mais uma vez contra Westeros no período atual da história. Ou seja, esses dois eventos mágicos tiveram causas parecidas e também uma consequência parecida. Não só destruir o território, mas também acordar os outros que estavam dormindo ali por um longo período. E eu já falei mais sobre essa e outras teorias sobre os outros também num vídeo que vai estar aqui no card para vocês conferirem. De qualquer jeito, é muito plausível que a perdição tenha sim sido provocada por magia. E nesse caso, não foi pela magia dos Filhos da Floresta, é óbvio, mas talvez tenha sido pela magia de um povo que também cultua os deuses antigos junto com todos os outros deuses conhecidos. E é claro que aqui eu tô falando da Casa do Preto e do Branco, que fica lá em Braavos e tem os seus sacerdotes conhecidos como Assassinos Sem Rostos, e todos eles adoram o Deus de Muitas Faces. Mas qual seria a relação da Casa do Preto e do Branco com Valíria? Bom, a verdade é que está extremamente relacionado. Essa organização surgiu no coração de Valíria, nas Minas das 14 Chamas. E, como eu já mencionei, trabalhar por lá era um completo terror, e quando alguns trabalhadores e escravos não aguentavam mais, eles pediam pela morte. E os sacerdotes da morte estavam lá justamente para dar essa eutanásia a esses trabalhadores. E quem conta isso pra gente é o Homem Gentil. Diferente da série, não é o Jaqen H'ghar que treina a Arya lá em Braavos,
mais esse outro sacerdote conhecido lá como Homem Gentil. E no quarto livro das crônicas, O Festim dos Corvos, ele conta pra garota um pouco da história da Casa do Preto e do Branco. Esse trecho que eu vou ler pra vocês, com ele contando a história pra Arya, é bem longo, mas também é bem importante. Então olhem o que ele diz, abre aspas. Pequena, disse, venha se sentar comigo. Tenho uma história para lhe contar. Que tipo de história? Ela quis saber, cautelosa. A história de nossa origem. Se quer ser uma de nós, é melhor que saiba quem somos e como surgimos. As pessoas podem murmurar sobre os homens sem rosto de bravos, mas somos mais antigos do que a cidade secreta. Antes do Titã se erguer, antes do desmascaramento de Útero, antes da fundação já existíamos. Florescemos em bravos por entre esses nevoeiros do norte, mas lançamos inicialmente as raízes em Valíria, entre os desaventurados escravos que trabalhavam nas profundas minas sob as 14 chamas, que iluminavam as noites da cidade franca de outrora. A maior parte das minas são lugares úmidos e gelados, cortados de pedra fria e morta, mas as 14 chamas eram montanhas vivas, com veios de rocha derretida e corações de fogo. De modo que as minas da antiga Valíria eram sempre quentes, e ficavam mais quentes à medida que os poços mergulhavam mais fundo, sempre mais fundo. Os escravos trabalhavam num forno. As rochas em volta deles estavam quentes demais para serem tocadas. O ar fedia a enxofre e ressecava seus pulmões quando respiravam. As solas de seus pés se queimavam e rebentavam em bolhas, mesmo através das sandálias mais grossas. Por vezes, quando perfuravam uma parede em busca de ouro, encontravam vapor ou água fervente, ou rocha derretida. Certos túneis eram tão baixos que os escravos não podiam ficar em pé e tinham de engatinhar ou de se dobrar. E também havia warmes nessa escuridão vermelha. Warmes de fogo. Há quem diga que são parentes dos dragões, pois os warmes também respiram fogo. Em vez de voarem pelo céu, abrem caminho através de pedra e terra. Se é possível crer nas antigas lendas, havia warmes entre as 14 chamas, mesmo antes das chegadas dos dragões. Os jovens não são maiores do que esse seu braço magricela, mas podem crescer até dimensões monstruosas e não sentem nenhuma amizade pelos homens. Eles matavam os escravos? Cadáveres queimados e enegrecidos eram frequentemente encontrados em poços onde as rochas estavam rachadas ou cheias de buraco. Mesmo assim, as minas tornavam-se mais profundas. Escravos pareciam as vintenas, mas seus donos não se importavam. Achava-se que ouro vermelho, amarelo e prata eram mais preciosos do que a vida de escravos, pois estes eram baratos na antiga cidade franca. Durante a guerra, os valerianos capturavam-nos aos milhares. Em tempos de paz, faziam a criação, embora só os piores fossem enviados para morrer lá embaixo, na escuridão vermelha. Os escravos não se revoltaram e lutaram? Alguns fizeram isso. As revoltas eram comuns nas minas, mas poucas conseguiram alguma coisa. Os senhores dos dragões da antiga cidade livre eram fortes na feitiçaria, e homens menores desafiavam-nos por sua conta e risco. O primeiro homem sem rosto foi um dos que assim fez. Quem era? Arya perguntou antes de parar para pensar. Ninguém, o homem continuou. Há quem diga que ele próprio era escravo. Outros insistem que era filho de um proprietário, nascido de uma família nobre. Alguns até lhe dirão que era um capataz que se apiedou dos homens que tinha sob seu comando. A verdade é que ninguém sabe. Fosse quem fosse, colocava-se entre os escravos e escutava suas preces. Homens de 100 nações diferentes trabalhavam nas minas e cada um rezava ao seu próprio Deus em sua própria língua. Mas todos suplicavam a mesma coisa. Era a libertação que pediam, um fim para a dor, uma coisa pequena e simples. E no entanto, seus deuses não lhes respondiam, e seu sofrimento continuava. Serão seus deuses surdos? Perguntava ele a si mesmo, até que uma noite, na escuridão vermelha, foi assaltado por um momento de compreensão. Todos os deuses têm seus instrumentos, homens e mulheres que os servem e os ajudam a cumprir a sua vontade na terra. Os escravos não lançavam súplicas a uma centena de deuses diferentes, segundo parecia, mas a um deus com uma centena de faces diferentes. E ele era o instrumento desse deus. Nessa mesma noite, escolheu o mais infeliz dos escravos, aquele que rezara mais zelosamente pela libertação e o libertou da servidão. A primeira dádiva fora feita. Arya afastou-se dele. Ele matou o escravo? Aquilo não parecia certo. Ele devia ter matado os donos. Ele também levou a dádiva para eles. Mas esta é uma história para outro dia. Uma história que é melhor não compartilhar com ninguém. Fecha aspas. Ou seja, aqui o Homem Gentil deixa uma pista, no maior estilo do George R. Martin, de que foram os sacerdotes da Casa do Preto e do Branco, ainda na origem da sua fundação, que levaram a dádiva da morte
os senhores valirianos. E, considerando que eles são adeptos fortes da magia, é bem possível que a dádiva tenha vindo na forma da perdição. E, particularmente, de todas as teorias que eu trouxe aqui pro canal, essa é uma das que eu mais acredito. Mas enfim, de qualquer jeito, antes de encerrar, eu não queria deixar de tratar de algo que eu prometi no início do vídeo, falar algumas verdades sobre o Império Valeriano. E bom, como não pode faltar, essa parte do vídeo vai ser polêmica, porque a maior parte dos fãs adora a Valíria, adora os Targaryen e também, em especial, os dragões. E particularmente eu também gosto dos dragões, mas só deles. Porque no restante, pra mim, a história das Crônicas de Gelo e Fogo deixa muito claro que Valíria não era legal. A Cidade Franca foi extremamente poderosa, mas foi um reino que elevou a escravidão e a destruição num nível nunca antes visto. É claro que ela é baseada em impérios reais da nossa história, e na história da humanidade não dá pra julgar tudo só por essa ótica da moralidade, é anacrônico. Eu fiz história na faculdade e, sinceramente, meu assunto favorito sempre foi o Império Romano. Na verdade, mais a República Romana, mas enfim, não vem ao caso. E os romanos foram a maior inspiração para o Martin criar a Valíria. Os romanos eram escravagistas, viviam pela guerra e tinham medidas consideradas bem cruéis mesmo naqueles tempos. Ou vocês acham que todo mundo achava lindo crucificação mesmo naquela época? Era pavoroso do mesmo jeito que é hoje. Porém, diferente de Valíria, os romanos deixaram um amplo legado para o mundo real. Roma é a base filosófica do Ocidente. Eles conheceram a cultura grega e abraçaram ela e até expandiram ela de um modo geral. Eles tiveram um legado forte na filosofia, na arquitetura, na tecnologia de ferramentas, inventaram um códex, deixaram um amplo legado para o direito e para a política, também para o legado de tecnologia militar, os arquedutos, enfim. Tem uma série de coisas que Roma deixou como um legado cultural, civilizatório e tecnológico que é bem positivo. E claro, não apenas Roma, mas a maior parte dos impérios que existiu, apesar de poderem ser criticados pelo seu imperialismo, sempre deixaram também alguns traços culturais positivos. Mas Valíria não. E claro que o Império Valeriano é um império inventado, e Roma também não foi destruída por um evento mágico maluco num só dia. Talvez Pompeia foi, né? Mas o Império Romano como um todo não. Mas já pararam para pensar que intencionalmente Martin fez isso com Valíria? Intencionalmente ele fez ela ser apagada do mapa? E também quando os personagens das crônicas lembram de Valíria, é sempre pelo terror que ela causou como império. Valíria, dentro das crônicas, não é sinônimo de ordem ou de progresso, nem de cultura ou avanço. Valíria é sinônimo de violência. O único e maior legado positivo que Valíria deixou nesse mundo é o aço valeriano, e olhe lá porque ele basicamente não existe mais. Porque até mesmo as cidades que foram fundadas pela Cidade Franca, como Volantes, parecem que têm uma cultura muito mais própria do que cultura do Império Valeriano. Por exemplo, essa questão das eleições em Volantes e dos partidos, dos tigres e dos elefantes, não é dito que isso era algo que veio dos valerianos. E também não é algo que foi implementado nas outras colônias. Então é próprio de Volantes. E quando a gente para olhar outras cidades que foram fundadas por eles, como eu falei, né, de Tirosh, por exemplo, foram cidades que o tempo todo queriam se ver libertas deles. E cidades como Bravos, que foram fundadas por ex-escravos que fugiram de Valíria, foram fundadas por conta do terror que eles causaram. E mesma coisa, os Roinares e os Ândalos que vieram para Westeros foram fugindo também do terror de Valíria. Além disso, vale analisar dois dos maiores legados que Valíria deixou nesse universo: escravidão e eugenia. A escravidão é algo que mesmo os Targaryen, de modo geral, romperam posteriormente. E a própria Daenerys, que é o mais próximo de uma restauração do Império Valeriano lá em Essos, depois de séculos, baseia suas conquistas no fim da escravidão. Porém, a eugenia também é algo que os Targaryen mantiveram mesmo sendo ruim. A eugenia vem muito dessa ideia de manter uma raça pura e superior, algo que as nobrezas europeias daqui da nossa realidade também praticaram durante muitos anos, com um conceito de se manter mais puros do que o restante do povo comum. E este é um dos motivos pelos quais a nobreza europeia sempre teve problemas de saúde. E o Martin trouxe isso como reflexo nas crônicas, já que essa ideia da loucura dos Targaryen provavelmente vem dessas ideias eugenistas de pureza que eles têm de casar entre parentes e manter o sangue do dragão. E por que eu tô falando de tudo isso? Porque pra mim é muito claro que o Martin nunca quis trazer Valíria e em especial os Targaryen como algo positivo. A história dos Senhores de Dragão é muito mais uma história de violência e de decadência do que uma história de glória. E eu acho bizarro como parte do fandom não vê isso. Eles só enxergam o sangue do dragão como algo incrível e maravilhoso. Ah, Thiago, mas é só uma história, então tá tudo bem e beleza. Sim, literatura é um entretenimento,
mas ela também é uma lente pra gente perceber o mundo ao nosso redor. E diferente do que muita gente pensa, especialmente aí os nerdola, o Martin não é um cara isento, nem nunca foi. Ele sempre foi um hippie anti-guerra lá nos anos 70 e sempre se posicionou sobre causas importantes. Ele, por exemplo, tem um texto aleatório no blog dele falando mal do Partido Trabalhista da Inglaterra por nunca terem lutado por leis sindicais que facilitem as greves lá no Reino Unido. O Martin é desse jeito, ele milita. E as Crônicas de Gelo e Fogo, inclusive, são uma mensagem anti-guerra atual e fortíssima. Os livros são muito mais sobre os terrores dos conflitos e sobre como o povo comum sofre durante esses períodos. Basta olhar para qualquer jornal de hoje para a gente ver o que está acontecendo no mundo. Seja na Ucrânia, seja em Israel, seja na Palestina, ou seja em tantos outros lugares que ainda sofrem com conflitos, mas que são menos midiáticos. As Crônicas de Gelo e Fogo são uma fantasia, mas o horror da guerra é bem real ainda hoje. E talvez a maior diferença com o mundo real é que mesmo a elite dentro das crônicas eventualmente sofre com a guerra. Afinal, onde estão os 5 reis que começaram a Guerra dos Tronos? 4 estão mortos e o Stannis segue em campanha, mas acumulou muito mais derrotas do que vitórias. Então assim, a Guerra dos Tronos não é sobre o retorno dos Targaryen ao poder, nem sobre a restauração da glória de Valíria e nem de nenhuma outra casa. Porque essas glórias dentro das crônicas claramente são falsas, elas não duram. A gente tem a Daenerys libertando os Imaculados e gritando Dracarys, que é muito legal. A gente tem o Robb sendo declarado o Rei do Norte, que é muito legal. Mas no final a gente vê a Daenerys saindo das cidades e essas cidades caindo em colapso e miséria, tanto que ela é obrigada a ficar em Meereen no 5º livro para tentar fazer a paz, não a guerra. E a gente também tem o Robb Stark lutando uma batalha que é tentando salvar o pai dele, sendo declarado rei, que seria melhor pro norte, e no final acaba com o casamento vermelho. Então assim, a mensagem do Martin é na verdade bem clara. Isso sem falar dos capítulos da Brienne, da Arya, que são justamente para mostrar os horrores mesmo da guerra com o povo comum. E inclusive fica aqui o questionamento pro futuro das crônicas, porque se a própria Daenerys for seguir por esse caminho de tentar ser uma conquistadora valeriana clássica e ir só pelo fogo e sangue, como parece que ela vai, com certeza esse caminho não vai levar para uma vitória e o final da Daenerys pode ser muito mais trágico do que o final da própria Valíria. Mas é isso, pessoal. Digam aí nos comentários se eu esqueci de falar algo sobre o Império Valeriano. Esse é um vídeo bem anti-Targaryen, né? Como quase todos do canal. Mas enfim, eu não tenho nada muito contra os Targaryen. Eu só não gosto desse foco que o fandom tem tão forte nos Targaryen, de acreditar até mesmo nas coisas que o Martin colocou para serem mentiras. Tipo, o Martin colocou na história que os Targaryen mentiam que eles não queimavam. E isso tá lá. Os Targaryen mentiam que eles não queimavam pra enganar o povo comum e para as pessoas acharem que eles são deuses. E a galera vai lá, lê o livro e acha que eles são deuses. Tipo assim, o povo não pensa. E literatura é pra se entreter, mas é pra pensar também. Porque se você não consegue refletir das coisas que estão ali na sua cara nos livros, como é que você vai enxergar a realidade e ver as coisas ao seu redor? Os livros também servem pra isso, né? Então é uma boa forma de refletir e uma forma mais fácil às vezes, né? Porque a gente tem muitos olhares aí pra observar realidades às vezes diferentes da nossa. Provavelmente como brasileiros, se Deus quiser, a gente não vai viver guerra, mas a gente pode se compadecer da guerra tanto porque a gente tá lendo as notícias sobre isso e vendo os relatos reais, e também porque a gente conhece histórias sobre guerra e vê como elas são caóticas e terríveis de um modo geral, né? A gente pode ler não só as Crônicas de Gelo e Fogo, mas livros desde do Diário da Anne Frank, como outros livros, né? Maus, e tem também Perséfone, que conta já uma HQ muito famosa que fala de histórias de guerra reais e do Oriente Médio, enfim. Livros é o que não falta sobre esses assuntos, para criar consciência do mundo ao nosso redor. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo já ficou muito longo, então peço desculpas ao meu editor. Deixa o like, se inscreva no canal e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.